Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição 6, Eu me levantarei. Logo mais iniciamos com uma oração. Que Deus os abençoe. Obrigado, Senhor, por mais uma chance de falarmos a Tua palavra. Livra-nos de todos os males, nos purifique e fortaleça, nos dê a sabedoria necessária para falar e também ouvir, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. O verso para memorizar é: Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Por causa da opressão feita contra os pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora e porei a salvo aquele que anseia por isso, aquele que anseia pela salvação, não é? Então, o comentário da lição de sábado é: em todas as épocas, incluindo a nossa, o mal, a injustiça e a opressão têm assolado a terra. Os salmistas também viveram tempos assim. Dessa forma, entre outras coisas, os salmos são também protestos de Deus e dos salmistas contra a violência e a opressão no mundo. Somente o Criador, cujo trono é fundado na retidão e na justiça, pode oferecer com seu juízo soberano estabilidade e prosperidade ao mundo. E essa libertação vai ocorrer em breve. Bom, nós vamos aqui para a passagem que está o verso para memorizar, que é o Salmo 12, né? E ele nos diz o seguinte, ela nos diz o seguinte: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então eles falam: por que nós precisamos que Deus faça uma intervenção urgente? Porque faltam pessoas boas, faltam pessoas fiéis. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Ele está dizendo que todo mundo faz isso? Não, ele está dizendo que nesse momento, quer dizer, ele está dizendo que todo mundo em todas as épocas faz isso? Não. Ele está dizendo que em momentos específicos você olha e não acha pessoas que ajudem, pelo menos não pessoas suficientes. Né? Não quer dizer que ninguém faça o bem. Significa que muitas vezes são tão poucos os que fazem o bem que é difícil conter a opressão, é difícil conter a injustiça. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tamanha a pureza, né? A ênfase que ele quer dar. Tu os guardarás, Senhor, dessa geração os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Então, ele aborda os problemas aqui. Faltam pessoas boas, os ímpios são exaltados. Então isso traz opressão, isso traz problemas, isso traz gemido aos necessitados. A lição de domingo diz: o guerreiro majestoso. Leia os Salmos 18, 76, 12 e 144. Como o Senhor é retratado nesses textos, o que essas imagens transmitem sobre a prontidão de Deus para libertar seu povo? Esses hinos louvam ao Senhor por seu incrível poder sobre as forças malignas que ameaçam seu povo. Eles retratam Deus em sua majestade como guerreiro e juiz. A imagem de Deus como guerreiro é frequente nos Salmos e destaca a severidade e a urgência da resposta divina aos clamores e sofrimentos do seu povo. No Salmo 18, por exemplo, diz: o Altíssimo levantou a sua voz, houve granizo e brasas de fogo, atirou as suas flechas, espalhou os meus inimigos, multiplicou seus raios e os dispersou. A determinação absoluta e a magnitude da ação divina deve dispersar qualquer dúvida sobre o grande cuidado e a compaixão de Deus pelos sofredores, ou sobre a sua capacidade de derrotar o mal. Só precisamos esperar que ele faça isso. Mesmo quando o povo de Deus, como Davi, estava envolto em guerras, a libertação não veio por meios humanos. Em suas batalhas contra os inimigos do povo de Deus, o rei louvou o Senhor como o único que alcançou todas as vitórias. Embora Davi afirmasse que o Senhor treinava suas mãos para a guerra, em nenhum dos salmos ele confiou em suas habilidades, ou seja, ele sabe que em nenhuma de suas lutas, as suas habilidades foram o que determinou a vitória. Em Salmos, o rei Davi, que era conhecido como um guerreiro bem-sucedido, assumiu seu papel como um músico habilidoso e louvou ao Senhor
como único libertador e sustentador do seu povo. Vamos lá então? Salmo 18, Salmo 12, né? Nós temos aqui: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante sua face. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam deles. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Montou no querubim e voou, se envoou sobre as asas do vento. Fez das trevas seu lugar oculto, o pavilhão que cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalhavam, e a saraiva e as brasas de fogo. O Senhor trovejou no céu, o Altíssimo levantou a sua voz. Então aqui nós vemos a grandiosidade de Deus, o que Ele faz, né? Como Ele é retratado, até muitas vezes com exageros, com Ele resplandecendo nas trevas, ele ali em meio às trevas e a luz dele resplandecendo. E aí ele fala: engrandece a salvação do seu rei, usa de benignidade com seu ungido, com Davi, e com a sua semente para sempre. Salmo 18, né? Do 3 ao 18, veja só. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. O que ele fez? Ele me livrou do meu inimigo forte, dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Então ele fala: olha, eu não tinha como vencê-los, então Deus me livrou. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Salmo 100, Salmo 76. Esse é o Salmo 18. Salmo 41. Aqui. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Não os abandonará nas garras dos inimigos. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Deuteronômio 15. Pois nunca livremente lhe darás, o que o teu coração não seja maligno quando lhe deres. Pois por essa causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, quando você auxiliar. Guarda, não haja palavra perversa no seu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano da remissão, e o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, não lhes dê nada. Então Deus diz que, mesmo no nosso trabalho voluntário, nós seremos cobrados por não auxiliarmos o necessitado. E aí, aqui, eu esqueci do verso, né? Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na terra. É claro que isso não significa que nós vamos ver uma pessoa tentando se aproveitar disso e não vamos fazer nada, né? Então, tudo tem que ter o seu equilíbrio, né? Deus, o juiz de todos, Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses, e no meio deles dá a sua sentença. Vocês precisam parar de julgar injustamente, de estar do lado dos maus. Lembra da outra passagem que fala que os ímpios são exaltados? Defendam os direitos dos pobres e órfãos, sejam justos com os aflitos e necessitados, socorram os humildes e pobres e os salvem do poder dos maus. Vocês são ignorantes, não entendem nada, vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Por que eles vivem na escuridão? Porque as bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo, porém morrerão como os homens comum morrem. A vida de vocês acabará como a de qualquer príncipe. Então veja, isso torna evidente que quando ele fala lá, habita na reunião dos deuses, ele está sendo irônico, porque ele fala aqui: eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo, porém morrerão como os homens comuns morrem. Ele estava falando com homens, estava falando com seres humanos. Então aqui nós vemos que ele fala: vocês vão morrer como homens comuns porque vocês são homens comuns. Né? Venham a Deus, governa o mundo, pois todas as nações são tuas. Então nós vemos aqui Deus estando pronto a ajudar o necessitado, Deus estando pronto a fazer aquilo que é necessário
para auxiliar as pessoas. Então nós vemos esse cuidado de Deus e ele se levantando rapidamente e alertando as pessoas sobre os perigos que elas estão passando. Leiam os Salmos 9, 12, 40, 41, 113. Qual a mensagem para nós mesmos no presente? Deus demonstra cuidado e preocupação especial em relação aos diferentes grupos vulneráveis, incluindo pobres, necessitados, órfãos, viúvas e estrangeiros. Muitos salmos usam a expressão pobres necessitados e evitam representar os oprimidos em termos exclusivamente nacionais e religiosos, o que tem feito destacar o cuidado universal de Deus. Não se limita à pobreza material, mas também vulnerabilidade e desamparo. Cuidar dos desfavorecidos demonstra a fidelidade do povo de Deus. Os salmos também destacam a futilidade de fundamentar a confiança nos meios humanos, e em sua graça nosso Senhor se identificou com os pobres, tornando-se ele mesmo pobre. Nós vemos aqui o Salmo 41, né? Lemos o 82, Salmo 15, Salmo 12 nós lemos lá no começo, né? E o que ele enfatiza? Ele enfatiza justamente o problema, esses salmos enfatizam justamente o problema de não haver uma ordem exata, as pessoas não confiarem, não porem sua confiança em Deus, naquilo que Deus estabelece. E o que a Bíblia está defendendo não é o que se defende hoje, de dizer que uma pessoa que faz o mal é vítima da sociedade, por isso que ela faz o mal. Não é isso que a Bíblia defende. O que a Bíblia defende é aqueles que realmente buscam ao Senhor, que são perseguidos, que são maltratados. Nós devemos ajudá-los, mas não devemos usar isso, obviamente, como justificativa para validar um crime, para validar uma ação fora dos padrões de Deus diante das pessoas, né? O mesmo Deus que vai se levantar para auxiliar os necessitados, vai fazer também com que eles mantenham sua mente em fazer o que é correto. Salmo 82. O que acontece quando os líderes pervertem a justiça e oprimem aqueles aos quais são encarregados de proteger? Então nós vamos por aqui, né? Salmo 82, vou deixar pronto aqui, que é o que nós acabamos de ler. O foco aqui é: vocês precisam parar de julgar injustamente e estar do lado dos maus. Então ele fala aqui: vocês precisam parar de julgar injustamente e estar do lado dos maus. Defendam os direitos dos pobres necessitados, sejam justos com os aflitos e necessitados, socorram os pobres e os salvem do poder dos maus. Então esse é o foco aqui da ordem de Deus, falando: olha, eu não coloquei isso como algo opcional para o servo de Deus. O servo de Deus precisa fazer isso. Se nós formos aqui, por exemplo, no Salmo 12. O Senhor cortará os lábios lisonjeiros e a língua. Por quê? Porque eles dizem: com a nossa língua prevaleceremos, são nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Ou seja, pelo engano. Quantas pessoas você conhece aí que se utilizam do engano, falsas promessas na internet, pessoas que se apresentam como especialistas na área econômica, que vão resolver sua vida, fazem falsas promessas, fazem aí congressos e cobram milhares de reais para que as pessoas vão e não apresentam nada de concreto para essas pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão dispostas a se agarrar a alguma esperança, por mais falsa que ela seja. E aí ele diz: pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados me levantarei agora, que é o verso para memorizar. Os salmos também, o povo de Deus deve resistir à tentação de depositar fé suprema para a salvação em líderes e instituições humanas. Não significa que nós não vamos buscar instituições, não vamos fazer parcerias para buscar ajudar os necessitados, mas que nós não vamos depositar uma confiança incondicional nessas instituições, porque elas são falíveis. Até quando julgarão injustamente?
Nós lemos o Salmo 82, né? O que acontece quando os líderes pervertem a justiça e oprimem aqueles aos quais são encarregados? Quando eles pervertem isso, Deus fala que Ele mesmo se levanta para auxiliar essas pessoas. E muitas vezes esse se levantar de Deus é buscar outras pessoas para substituir ou para auxiliar, para se contrapor àqueles que fazem o mal, né? Derrame sua indignação, Salmos 58, 69, 83 e assim por diante. Que sentimentos esses textos transmitem? Então, por exemplo, nós podemos colocar aqui só o Salmo 58. Alguns salmos suplicam a Deus que se vingue de indivíduos e nações que pretendem prejudicar, ou que já prejudicaram os salmistas ou seu povo. Esses salmos podem soar desconcertantes devido à sua linguagem dura e aparente discordância com o princípio bíblico de amar os inimigos. No entanto, a indignação do salmista diante da opressão é grande. Isso significa que ele considera o certo e o errado bem mais a sério do que muitas pessoas. Ele se importa, ainda que demasiadamente, com o mal que é feito. No entanto, em lugar algum, o salmista sugeriu ser o agente da vingança. Em vez disso, deixou a retribuição nas mãos de Deus. Os salmos são proclamações proféticas sobre o juízo divino. A devastação que os babilônios trouxeram para as outras nações se voltaria contra eles. A retribuição divina é medida com justiça e graça. Entretanto, ao procurar adequar esses salmos à norma de amor pelos inimigos, não devemos minimizar a agonia expressa neles. Deus reconhece o sofrimento de seus filhos. Para mim, o grande problema é que quando as pessoas pensam em amar o inimigo, elas dão um critério humano para, assim como tudo, né, muitas vezes o que corrompe a Bíblia, é que as pessoas pensam no termo amor e elas especulam sobre esse termo. Amor passa a ser o que elas querem que seja. Então, consequentemente, amor ao próximo, amor ao inimigo, passa a ser aquilo que eles querem. E a Bíblia não trata disso dessa forma. A mesma Bíblia que fala para amar os inimigos é a que fala que Deus vai agir contra aquelas pessoas que se levantam contra o seu povo, que oprimem os inimigos, que torturam, que fazem vários tipos de coisa. E essa mesma Bíblia é a que diz, inclusive, para os seus servos agirem, muitas vezes de maneira dura, contra os inimigos. Então, veja, não há problema algum quando eu entendo o contexto do texto, o que Deus trata como amor. Amor não é só fazer coisas que as pessoas consideram boas. Pelo contrário, o critério de bom e mal deve ser visto conforme, pelo menos para nós que seguimos a Bíblia, deve ser visto conforme a Bíblia, e não conforme o que as pessoas querem. E quando as pessoas corrompem o conceito de amor, e amor passa a ser, meu filho está fazendo bagunça, então amor é deixar ele fazer o que ele quer, o que ela quer, porque isso é amor. Se eu for lá e repreender, se eu for lá e colocar de castigo, não é amor. Isso é amor, né? Ou seja, impor limites para que as pessoas se desenvolvam, né? Executar punições como um castigo que você põe lá no cantinho do pensamento, isso é fazer com que as pessoas se desenvolvam, mas isso não é visto como amor. Por quê? Porque as pessoas passaram a especular, e o que passou a determinar o conceito de amor, o conceito de educação na vida das pessoas, passou a ser material secular e não a Bíblia. E esse é um grande problema, né? Vamos lá para o Salmo 58. Ele nos diz: acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Veja, ou seja, com seus critérios vocês estão falando justiça, vocês estão julgando retamente? Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra pesais a violência das vossas mãos. Das vossas mãos. E houve momentos que Deus diz para que o seu povo agisse com violência. Ou seja, Ele está dizendo, essa violência que vocês estão fazendo, pela cabeça de vocês, pela mente de vocês, isso equivale a forjar iniquidades, inclusive, né, dentre outras coisas. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram falando mentiras. Obviamente, isso aqui é um exagero, e nós temos que entender o exagero nos Salmos para compreender as coisas, né? O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, ou seja, Deus não está culpando bebês nesse caso específico. Ele está dizendo que
Infelizmente, existem pessoas que desde o momento que nascem, muitas vezes elas convivem com o erro e quando crescem não querem mudar, por exemplo, né? O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, como uma víbora surda, que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente. Quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como as lesmas se derrete, assim se vá cada um deles. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho, os arrebatará ele vivo em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Então, nós temos aqui características dos salmos, que são exageros, assim como também nós temos características do salmo no sentido de que ele relata aquilo que Deus vai fazer. E uma das coisas que o Salmo 58, por exemplo, relata que Deus vai fazer é levar a justiça, é punir o ímpio, não é? É impedir que ele pratique impunemente, constantemente, o erro. E muitas vezes Deus permite que as instituições humanas sejam levantadas e tenham a oportunidade de fazer o que é certo, mas muitas vezes elas acabam fazendo o que é errado. O juízo do Senhor e o santuário. Leia Salmo 96, 99, 132. O que acontece, onde acontece o juízo divino e quais são as implicações disso para nós? Nós vamos deixar aqui o Salmo 96. Como o santuário nos ajuda a entender como Deus lidará com o mal, o juízo divino está intimamente relacionado ao santuário. O santuário era o local designado para o juízo divino. No santuário, o plano da salvação foi revelado. A santidade de Deus significa que Ele ama a justiça e a retidão. O santuário é o lugar do perdão dos pecados e da restauração da justiça. No entanto, o Deus perdoador se vinga das ações perversas dos impenitentes. Aqui a lição colocou Deus perdoador entre aspas, mas não deveria estar entre aspas, porque Deus realmente é perdoador, né? Mas esse Deus que é perdoador também se vinga das ações perversas. Então veja, muitas vezes quando nós vemos esse tipo de aspas, significa o quê? É que o conceito das pessoas como Deus perdoador está corrompido. Então pode ser que esse tenha sido um dos motivos do autor ou da autora ter colocado a expressão Deus perdoador entre aspas. Ou seja, o que na mente das pessoas é um Deus perdoador que nunca faz nada com o contrário, que nunca pune, né? Isso não é o que acontece. Esse Deus perdoador se vinga das ações perversas dos impenitentes. O santuário é o lugar do juízo divino, né? Então, para mim o correto seria colocar Deus perdoador sem aspas e especificar para as pessoas que o fato de Deus ser perdoador não significa que ele vai deixar impune aquela pessoa que não se arrepende. Inclusive, um dos critérios para o perdão de Deus é arrependimento e conversão, né? Arrependimento e conversão. Essa é a constante nas Escrituras. O juízo do Senhor a partir de Sião resulta no bem-estar do justo e derrota dos iníquos. O santuário nutria as expectativas jubilosas da vinda do Senhor como juiz, especialmente durante o dia da expiação, que é chamado de sábado dos sábados, né? Então vamos lá para o Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Bendizei o seu nome, anuncie a sua salvação dia a dia. Anunciar entre as nações a glória de Deus, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, mais temível do que todos os deuses. Obviamente ele não está dizendo que Deus considera outros deuses, mas que ele não admite outros deuses, né? Se você for lá em Êxodo, ele vai falar: disse Elohim, não terás outros Elohim diante de mim. Ou seja, não existem outros deuses, além do próprio Deus. Ainda que as pessoas façam de outros seres deuses, né? Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ou seja, eles não servem para nada quando ele fala são ídolos, né? Glória e majestade estão ante a sua face, e força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor a família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, da santidade. Então, adorar ao Senhor na beleza da santidade, ou seja, em obediência a Deus. Vamos lá no 99 e vamos finalizar essa parte de quinta com 99. O Senhor reina, tremam os povos, está assentado entre os querubins. Comova-se a terra, é grande em Sião, mais alto que todos os povos.
Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, faz juízo e justiça em Jacó. Na coluna de nuvem lhes falava, tu os escutaste. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. O santuário nutria as expectativas e Jesus Cristo no santuário celestial fortalece a certeza da chegada iminente do juiz divino. Então, essa é a relação com Jesus, por exemplo, né? Jesus voltando, Jesus agindo por nós no santuário celestial, Jesus tendo prometido que vai voltar. Essas são as nossas esperanças. Estudo adicional. Leia Ellen White, o maior discurso de Cristo. Páginas 10 a 15 e 24 a 28. Os salmos são protestos contra a indiferença e a injustiça. São uma recusa em aceitar o mal. É apropriado que os justos se regozijem quando virem a vingança divina contra o mal, porque assim o nome de Deus e sua justiça serão restaurados. Então, ou seja, não é aquela questão de ver o sofrimento alheio e se alegrar, não. Se alegrar pelo livramento de Deus ao seu povo. Quando por minha causa os insultarem e perseguirem, alegrem-se e se exaltem. Apontou aos seus ouvintes como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Abel, o primeiro cristão dos filhos de Adão, morreu como mártir. Enoque andou com Deus e o mundo não o conheceu. Noé foi escarnecido como fanático e alarmista. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria e açoites, até de algemas e prisões. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Ellen White, no maior discurso de Cristo. Então ela fala aqui, o que é essa opressão? Essa opressão, ela principalmente alcança aqueles que, buscando a Deus, querem fazer a diferença. Então pode ser que quanto mais nós quisermos fazer a diferença, mais corremos o risco de sermos perseguidos. A lei mosaica ordenava que o povo de Deus, comentário auxiliar do professor, a lei mosaica ordenava que o povo de Deus cuidasse de maneira especial de 3 grupos de pessoas, estrangeiros, órfãos e viúvas. Geralmente essas pessoas não tinham uma fonte de renda estável, muitas vezes não possuíam terras. Eles deveriam encontrar lugares em que seus serviços pudessem ser contratados ou pelo menos receber permissão para recolher as sobras de frutos. Não era bem sobras, tá? Não é que assim, eu vou colher o que é bom, o que não prestar, não. Dentre o que era deixado para eles comerem, ficavam coisas boas. Não é que, aquilo que eu ver que não serve para nada, eu vou deixar ali para eles. Não é no sentido de sobras com esse sentido, mas, assim, uma parte ficava para eles, né? Inclusive daquilo que caísse enquanto estivesse colhendo e etc. Então, assim, era Deus ensinando as pessoas a auxiliar os necessitados, né? Tinha, inclusive, o que era chamado de um segundo ou terceiro dízimo, que era o auxílio aos necessitados, né? Quando as pessoas convidavam os necessitados e convidavam os levitas para irem à sua casa e festejarem com eles, né? Ou seja, a distribuição daquilo que nós temos, né? Hoje, muitos países e regiões têm programas sociais que auxiliam grupos de pessoas como órfãos e viúvas. Além da pobreza, prevalecem outras formas de abuso e opressão, como bullying e violência de diversos tipos. Aqui nós entramos num campo um pouco perigoso, né? Porque o que é bullying, né? É o que as pessoas determinam que é bullying. A linguagem não violenta, muitas vezes isso são apenas discursos para reprimir a fala cristã mais dura, principalmente, muitas vezes nós vemos que isso tenta alcançar principalmente o cristianismo, mas outras formas de pensar também. E aí você não pode falar nada, uma pessoa está fazendo algo extremamente reprovável, você não pode falar nada, porque você não pode, tem que usar uma linguagem não violenta. E isso está sendo usado com a nítida função de prejudicar as pessoas, de fazer com que as pessoas não eduquem adequadamente os filhos, que não posso usar a linguagem não violenta. O que é linguagem não violenta? O que eles determinam que seja. Então você não pode prender a pessoa, nem o filho, nem uma pessoa que esteja na sociedade, nada disso. Isso é altamente prejudicial, né? Como a pessoa se sente passa a ser a realidade que ela vive. Então, se ela tem uma visão distorcida de si mesma, isso é o que tem que prevalecer, porque você não pode adverti-la. Então, isso é um grande problema. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós chamamos de violência física, violência verbal, que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que tudo é violência. Tudo que não se adequa ao que eu quero é visto como violência, né? E quando eu falo eu quero, assim,
tudo que não se adequa ao que um grupo determinado da sociedade quer é visto como bullying, como violência. Isso é perigoso. É claro que existe violência verbal, é claro que existe opressão, é claro que nós temos que tomar cuidado para não deixar que uma pessoa seja oprimida, mas isso deve ser discutido de uma forma ampla, né? Uma coisa é você ter uma pessoa que constantemente vai para a escola e os colegas batem, os colegas humilham em público. Outra coisa é qualquer afirmação sobre uma pessoa, né? Olha, você tem que tomar cuidado, você tem que fazer uma dieta, você tem que cuidar da sua saúde. Tudo passa a ser visto como uma linguagem violenta. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Para que não do extremo do total descaso, nós passamos ao extremo de um cuidado além daquilo que deveria ser, prejudicando a forma com que a pessoa se enxergue, e ela passa a ver a sociedade como opressora constantemente, sendo que muitas vezes o erro está nela. A pessoa não quer mudar, a pessoa não quer se aperfeiçoar e não consegue emprego e passa a culpar a sociedade. Enquanto as pessoas estão trabalhando, estudando para conseguir alguma coisa, ela não faz absolutamente nada e culpa a sociedade por algo que ela não consegue, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Existe uma metáfora poderosa sobre Deus que está no Antigo Testamento e no Novo, que é muito popular entre os cristãos: Deus como guerreiro. Senhor dos Exércitos é uma representação do caráter de Deus. O guerreiro divino está em seu castelo e é elevado a manifestar uma ira justa em favor de seu servo. A descrição do guerreiro divino que cavalga em uma magnífica demonstração de poder é impressionante. Lemos acerca de um ataque armado feito por um guerreiro, o próprio Deus, junto com suas terríveis munições: granizo, fogo, flechas e relâmpagos. A libertação do servo, o guerreiro resgata. Então, Deus como guerreiro é sempre no sentido de resgatar as pessoas que precisam, né? Salmo 82 constitui uma forte repreensão aos líderes que têm, mas falham em exercer influência e poder para mudar a situação dos fracos e órfãos. E por fim, o juízo divino. A lição de quinta-feira nos convida a considerar a situação dos oprimidos dentro do contexto do juízo final. Daniel 7 revela dois objetivos do juízo pré-advento: punir os opressores e vindicar o oprimido, ou seja, auxiliar o oprimido, cobrar das pessoas por que você não auxiliou. O próprio Jesus fala disso, né? Portanto, não é por acaso que as 7 últimas pragas saem do templo celestial, a sede do juízo divino. E assim encerramos. Espero que tenha sido útil, que Deus abençoe, e vamos fazer a oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Esteja conosco, nos concedendo um bom instante de dia, uma boa semana na tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos e até o próximo estudo.